Oi, Pessu! Eu não sabia que era falar junto. Oi, Pessu! Tudo bem? Aqui é a Débora. Que isso? Que isso, Débora? Tô improvisando. Nossa, que isso? Já esqueceu como que funciona? Oi, Pessu! Eu sou a Bárbara. Eu sou a Débora. Eu sou a Júlia. Nós somos as Irmãs Alcântara. E vocês vêm pedindo bastante, né? Aquela velha história, né? Vocês vêm pedindo bastante, mas Na verdade, é verdade. ninguém pediu nada. Esse aqui ninguém... Débora. Gente, e a pauta que nós escolhemos, que é a pauta que nós temos em comum? Que as pessoas já viram no título do vídeo. Já viram, mas aqui a gente vai dar um outro título, entendeu? Ai, pra ser uma surpresa. Não, Na porque verdade, não vai ser sobre isso que a gente... Na verdade, o que... Imagina que sacanagem. Você clicou achando que a gente ia falar sobre isso, errou. Mas é o clickbait, o tal do clickbait. Sacanagem, né? A gente falou assim... Gente, não, Tá, ninguém... Quando a gente tá definindo a pauta, não necessariamente o que você colocou aqui como um título vai ser o título que você vai publicar no YouTube. Porque o título que você vai colocar no YouTube é um título muito mais pensado. Então, por isso que eu falei isso, entendeu, Júlia? Já trazendo Ensinamento? um ensinamento aqui, claro, né? Que um título, inclusive assim, fica aqui a dica. Toda vez que você criar um título, nunca use o primeiro que você pensar na tua cabeça. Porque o primeiro provavelmente é o mais óbvio, é o que todo mundo pensaria. Escreva pelo menos 15 ou 20 títulos. Vamos falar do que importa aqui. O assunto aqui hoje, a gente vai falar sobre empreendedorismo, nosso assunto favorito, e a gente vai falar sobre as diferenças entre empreender aqui no Brasil, a nossa realidade do Brasil, e empreender nos Estados Unidos especificamente, porque a Júlia tá vivendo lá, ela tem bastante contato com isso, então a gente consegue dar a nossa visão sobre. Bárbara? Nós temos uma empresa nos Estados Unidos. A Ju tá lá justamente para fazer a internacionalização das marcas. Então a gente passou por esse processo e viu a diferença também. Só no fato da abertura de uma empresa, o processo burocrático de abrir uma empresa já é bem diferente de abrir uma empresa nos Estados Unidos e abrir uma empresa aqui no Brasil. Principalmente a gente quer falar sobre isso porque o que acontece? Se você segue o @efeitoorna, você sabe que lá nesse canal especificamente a gente aborda muito sobre empreendedorismo. Então você pode acompanhar os instas pessoais. Ela fez a própria trilha sonora. Mas você pode seguir também o nosso canal, que não é o das marcas, é a nossa plataforma de educação, onde a gente compartilha esse lado de experiências com empreendedorismo. Então tem muitas mulheres que nos seguem lá, compartilham suas dificuldades e a gente lá na mesma vibe. E o que a gente percebe é que muito do que a gente tem de referência de empreendedorismo feminino, primeiro que não tem muito, pouco que tem, ainda é fora do Brasil, muito possivelmente nos Estados Unidos. Então o Matheus Souza, que é um Top Voice LinkedIn, ele fez um artigo sobre nós, muito incrível. E lá ele nos compara, né? Tipo assim, a gente fica super lisonjeada. Porque ele nos comparou com a Emily da Glossier, porque ela começou, né, com um blog também, exatamente o mesmo ano que a gente. Na verdade, a história da Glossier é bem parecida com a história da Orna Muito e do mesmo. Tudo Orna. E a gente foi com um pequeno detalhe ali que no ela dela. mora nos Estados Unidos. E é justamente disso que a gente quer falar, né? E isso acaba atrapalhando, porque às vezes a gente olha lá, ou lê a história, ou a Sophia Marus, ou a... Por sinal, só uma parênteses, Débora, desculpa te interromper. Claro. Se você quiser ler esse artigo do Matheus, tem link aqui na descrição. Bem lembrado, Bárbara, nesse artigo ele também conta a história, assim, como um todo, super bacana. Mas voltando ao assunto, a gente lê uma história dessa, a Glossier agora tá sendo visada pra se tornar um unicórnio, né, Ju? Na verdade, ela é. A gente viu as notícias do ela Possivelmente. pode ser que seja, e hoje em dia ela se tornou um unicórnio. Uma startup tem o título de unicórnio, é assim que é chamado, quando o valor da empresa ultrapassa $1 bilhão. Então, lembrando que o valor da empresa não é o valor do faturamento dela. Não, Tanto, nada a inclusive, que ela se tornou unicórnio depois que ela recebeu um aporte. O que é um aporte? É um investimento de grana, injetou. Não quer dizer que ela tava faturando isso, ela injetou essa grana ali, que ela tem a possibilidade de valer $1,2 bilhão. Então isso é uma notícia super fresh, né, que acabou de acontecer. E é muito inspirador pra nós, porque a gente fica, nossa, que legal. E ao mesmo tempo a gente fica, nossa, que legal. Porém, A nossa realidade. Porém, como conseguir um aporte de 100 milhões de reais? Na verdade, Dólares, assim, né? existe Dólares. a possibilidade, startups do Brasil conseguiram, né? Claro, a gente tem o existe. caso da 99
99 a Táxi. 99 Táxi, que por foi uma comprada. Então, assim, ela conseguiu chegar lá. Quando veio esse tema, eu entrei na internet e eu comecei a pesquisar sobre alguns dados que falam, assim, efetivamente qual que é a diferença do empreendedor nos Estados Unidos e do empreendedor no Brasil. E daí a gente fica pensando, nossa, será que os Estados Unidos, os americanos, eles empreendem mais? E a resposta é não. Eu fiquei muito indignada com esse resultado, porque, assim, tem uma iniciativa que o nome é GEM, Global Entrepreneurship Monitor. É uma iniciativa criada lá pela Universidade de Boston e outra do Reino Unido, se juntaram para fazer um monitor global de como que funciona o empreendedorismo no mundo. E eles fizeram um comparativo, isso em 2015, o último que apareceu, entre o Brasil e os Estados Unidos. O brasileiro empreende muito mais. Tem uma taxa que chama empreendedores nascentes e empreendedores novos, se chama TEA. E os empreendedores nascentes é de 0 a 3 meses, empreendedores novos é de até 48 meses. E o que acontece? Existem muitos empreendedores novos e nascentes no Brasil que não conseguem continuar sendo empreendedores. Então, no comparativo de empreendedores novos, o Brasil ultrapassa os Estados Unidos, porém não consegue continuar, porque a gente sabe que a situação mesmo, né, do Brasil é muito difícil para o empreendedor. Por que esses empreendedores novos e iniciantes? Porque no Brasil os empreendedores empreendem por necessidade e não por oportunidade. Então a necessidade de você, gente, não tem trabalho, não criar o meu próprio negócio para poder ganhar dinheiro de não tem emprego, não tem empreender a sobreviver. Não tem emprego por aí a rodo. E você abrir por necessidade, você não necessariamente tá preparado para os desafios que empreender tem, né? E todos os sacrifícios que existem, né, em volta de você abrir um negócio, da responsabilidade, todo aquilo que você, quando você tem a consciência do que você tá sabendo, você sabe o que você vai passar. Mas daí, quando você tá realmente fazendo aquilo, você queria aquilo, às vezes não, você nem queria, mas você tem que, é a tua única alternativa. Então não tem suporte, você não consegue um grupo de apoio, você tem as suas dificuldades, você às vezes sabe cozinhar bem, começa a fazer o brigadeiro, mas daqui a pouco, pra o teu negócio crescer, você não vai poder mais ficar só na parte técnica. Eu faço bolos maravilhosos, meu sonho é fazer meus bolos e vender. A última coisa que você vai fazer é bolo, se você for empreender. É diferente, se fosse um cenário onde você quer ver o seu negócio expandindo, você tem o sonho de construir realmente uma linha de produção, onde as suas receitas, várias pessoas vão fazer e você vai empregar pessoas, enfim, mas você vai liderar, é outro cenário, né? Mais de 50% do brasileiro, isso em 2015, mais de 50% dos brasileiros que empreenderam por necessidade, sendo que nos Estados Unidos essa porcentagem é 14%. Então só 14% dos americanos empreendem por necessidade. O resto é porque sentem a oportunidade, querem, veem aquilo como uma maneira de fazer o país crescer, de gerir e criar empregos e tudo mais. Mas a gente precisa entender que as realidades são completamente diferentes e que a nossa realidade do país vão ter mais obstáculos pra chegar. Não quer dizer que a gente não vai chegar, a gente já vai chegar lá também. Só que vai demorar mais e os obstáculos vão ser mais difíceis. E é até interessante fazer esse comparativo e ver o que tá acontecendo ao redor do mundo, porque às vezes essas informações não chegam pra todo mundo, né? Na verdade estão aí, mas às vezes a gente não consegue captar, né? Então a gente pensar que talvez o Brasil podia ser assim como qualquer outro país. Somos um país quase da mesma idade dos Estados Unidos, sabe? É um país novo, mas quase da mesma idade dos Estados Unidos. Então podia ser um país em que tivesse já uma estrutura para que o empreendedorismo fosse fomentado, fosse incentivado e tudo mais. Então, é questão de como as coisas foram vindo até agora. E aí entra num ponto bem interessante, que é as dificuldades que a gente tem, inclusive nessa questão, né, de incentivo e tal. Então a gente falou de questões culturais e também tem essa questão de incentivo mesmo. Então, além de a gente ter uma dificuldade de conseguir um aporte ou de ser um caminho mais complicado, mais complexo de você chegar, não quer dizer que não dá. É um meio que até você entender que aquilo é uma possibilidade, é um caminho diferente. Existe também a questão de impostos, de carga tributária, etc. E dificultadores burocráticos como um todo, né? Que fazem com que o processo não engate da forma com que acontece em outros países, né? Tem outros fatores também que fazem com que o brasileiro, ele tenha mais dificuldade em se colocar nessa posição. Então, a oportunidade para ele também é desafiadora, diferente de uma oportunidade dos Estados Unidos, porque aqui nós não recebemos, a gente não apoia uns aos outros, no caso, tipo assim, cara, que massa, você tá lá tentando, se a tua empresa não deu certo, você vai lá e tenta de novo. Aqui é como se, tipo, cara, bem feito, quem manda empreender? Quis fazer isso, se ferrou. A gente tem um mindset de que empreender não é algo bom. Então, assim, são vários cenários que dificultam a decisão de uma pessoa empreender por oportunidade, que ela já vai fazer essa escolha porque ela vê uma oportunidade
necessidade, eu vou empreender porque eu vi uma oportunidade, ou ela realmente vai empreender porque ela tem necessidade, que daí também é um outro desafio. E isso sobre a empresa falir nos Estados Unidos é muito interessante, porque aqui parece que se você fala assim, a empresa faliu, nossa, parece que é um fracassado, parece que a pessoa tá sem dinheiro, parece que acabou a vida dela ali. Sendo que muitas vezes a pessoa faliu aquela empresa e ela se virou, abriu outra empresa, fez as outras coisas acontecerem, aprendeu com isso. Tem algumas pessoas nos Estados Unidos que eles escolhem os profissionais que já faliram uma empresa, que já trabalharam numa empresa e pediu a bankruptcy, que é o nome, porque eles sabem que aquela pessoa Tudo que passou, né? Eles sabem que aquela pessoa tem a experiência de passar por isso, inclusive de passar por uma bankruptcy, que é o nome. E a Sophia Maruza é um exemplo disso, né? Sim. Ela tinha a Nestigal, ela criou a Nestigal de um jeito bem parecido com o nosso também. Começou com um blog, depois começou no eBay, um negócio bem despretensioso, assim, e bem internet, né? Bem nessa era, assim, tudo digital. Ganhou aportes, isso. Quando ela achou que ela tava no máximo dela, chegou um momento que a empresa pediu a falência, né? E hoje em dia, a Sophia Maruza continua sendo uma empresária de sucesso, talvez até muito mais do que quando ela tava na Nestigal. É muito legal a gente continuar se inspirando em mulheres americanas, em empreendedoras deste país, mas busque também se inspirar em mulheres brasileiras, busque também se aproximar de pessoas que vivem uma realidade próxima da sua para conseguir construir essa rede de apoio. Eu sugiro que você entre no grupo do Efeito Orna no Facebook, onde lá existem diversas mulheres empreendendo e todo dia tem alguém falando sobre algum assunto, empreendendo em diversas áreas diferentes, e lá mesmo acaba sendo uma rede de colaboração, onde a gente consegue trocar muita coisa e até encontrar parceiros para o negócio. A gente cria, né, através da economia criativa, uma oportunidade no Brasil, já que nem sempre o investimento, o recurso e todo esse cenário social que a gente vive aqui não tem as mesmas condições de lá. Existem mais chances de a gente conseguir ter forças para continuar, porque sim, a gente vai conseguir e a gente vai mostrar que, ainda que no Brasil, é possível sim. Vão ter mais obstáculos, mas é possível. Então esse vídeo, no fim das contas, é para te inspirar a não desistir dos seus sonhos. E eu vou fazer um pedido. Deixe aqui nos comentários o nome de empreendedoras brasileiras que vocês conhecem, que vocês acham que a gente deveria conhecer, que é uma fonte de inspiração. Acesse a nossa série Mulheres de Efeito no blog Tudo Orna, e lá a gente posta cases de alunas, assim como tem o case da Care. Lá também já tem no blog. A gente conta de outras alunas que, a partir do efeito, sentiram o efeito Orna nessas vidas e estão empreendendo, estão realizando e estão fazendo acontecer. Se inscreva no canal e deixa todos esses comentários. Até o próximo vídeo. Tchau! Beijo, até o próximo.